Olá, eu estou aqui para dar sequência à leitura bíblica através desta Bíblia aqui, ó. É a Bíblia de Jerusalém. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, esse projeto de leitura bíblica eu criei para me incentivar a mim mesmo a ter mais contato com as Sagradas Escrituras. E hoje eu vou dar continuidade à leitura através do capítulo 48 de Gênesis, terminando hoje o livro de Gênesis. Gênesis 48 diz o seguinte: Aconteceu que, depois desses fatos, foi dito a José: Eis que teu pai está doente. E ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Luza, na terra de Canaã, me abençoou e disse: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu te farei tornar uma assembléia de povos e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu, para minha infelicidade, na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efrata, e eu a enterrei lá no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: Quem são estes? São os filhos que Deus me deu aqui, respondeu José a seu pai. E este retornou: Traze-os perto de mim para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela velhice. Ele não via mais, e José os fez aproximar-se dele, que os beijou e os apertou entre os braços. E Israel disse a José: Eu não pensava rever teu rosto, e eis que Deus me fez ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e se prostrou com o rosto por terra. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés. Ele abençoou a José, dizendo: Que o Deus diante de quem caminharam meus pais, Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal abençoe essas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Entretanto, José viu que o seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, pai, pois é este o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu filho mais moço será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Naquele dia ele os abençoou assim: Sede uma bênção em Israel, e que se diga: Que Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a mim, eu te dou um siquém a mais que a teus irmãos, o que conquistei dos amorreus com minha espada e o meu arco. Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de força, impetuoso como as águas, não serás colmado, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste minha cama contra mim. Simeão e Levi são irmãos,
seus tratados são instrumentos de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não se una ao seu corpo, porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. Maldita sua cólera por seu rigor, maldito seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se, deita-se como um leão. Como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga à vinha seu jumentinho, acepa o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas, seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Zabulon reside à beira-mar, é marinheiro sobre os navios, tem Sidônia a seu lado. Issacar é um jumento robusto, deitado entre uma dupla mureta. Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou seu ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julga seu povo, como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma cerasta sobre a vereda, que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Em tua salvação eu espero, ó Yahvé. Gad, guerrilheiros o guerrilharão, e ele guerreia e os fustiga. Aser, seu pão é abundante, ele oferece manjares de rei. Neftali é uma gazela veloz, que tem formosas crias. José é um rebento fecundo perto da fonte, cujas canas ultrapassam o muro. Os arqueiros o exasperaram, atiraram e o aborreceram, mas seu arco permaneceu firme, e os músculos de seus braços ágeis, pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai que te socorre, por El Shaddai que te abençoa. Bênçãos dos céus no alto, bênçãos do abismo deitado embaixo, bênçãos das mamas e do seio, bênçãos de teu pai te elevaram sobre bênçãos das montanhas antigas, sobre as aspirações das colinas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, de manhã devora uma presa, até à tarde reparte o despojo. Todos estes formam as tribos de Israel, em número de 12, e eis o que lhe disse seu pai. Ele os abençoou, a cada um segundo a bênção que lhe convinha. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus. Enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprara de Efron o Eteu, como posse funerária. Lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia, o campo e a gruta que nele está, que foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito. Ele expirou e foi reunido aos seus. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu-o de lágrimas e de beijos. Em seguida José deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço de embalsamar seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois é essa a duração do embalsamento. Os egípcios o choraram 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou assim no palácio do faraó: se tendes amizade por mim, dizei isto aos ouvidos do faraó. Meu pai me fez prestar este juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã. É lá que me enterrarás. Que me seja permitido, pois, subir para enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu:
sobe e enterra teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para enterrar seu pai, e com ele subiram todos os oficiais do faraó, os dignatários de seu palácio e todos os dignitários da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Na terra de Gesem só deixaram os inválidos, as ovelhas e os bois. Com eles subiram também carros e cocheiros. Era um cortejo muito imponente. Chegando a Goren-Atad, esta além do Jordão, aí fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou por seu pai um luto de 7 dias. Os habitantes da terra, os cananeus, viram o luto em Goren-Atad. Eis um grande luto para os egípcios, e foi por isso que se chamou este lugar de Abel-Mesraim, região que está além do Jordão. Seus filhos fizeram o que ele lhes tinha ordenado, e o transportaram para a terra de Canaã, e o enterraram na gruta do campo de Macpela, que Abraão comprara de Efron o Heteu como posse funerária, diante de Mambré. José voltou ao Egito, bem como seus irmãos, e todos os que tinham subido com ele para enterrar seu pai. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Por isso mandaram dizer a José: Antes de morrer, teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: Perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou ouvindo as palavras que lhe dirigiam. Vieram os seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, disseram: Eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: Não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhais intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje: salvar a vida a um povo numeroso. Agora não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Assim, José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascidos sobre os joelhos de José. Enfim, José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: Quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. Essa daqui foi a leitura do livro de Gênesis. A partir de amanhã eu começo a leitura do livro de Êxodo. Obrigado por me acompanhar até aqui e até amanhã.